aos 15 dias do mês de dezembro de 2016, na Procuradoria da República de Ribeirão Preto, São Paulo, presentes os procuradores da República André Luiz Moraes Menezes, Carlos Roberto Diogo Garcia e Gabriel da Rocha, compareceu o senhor Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, inscrito no CPF, sob o número 105.062.765-20, devidamente acompanhado de seus advogados, Teodomiro Dias Neto, OAB São Paulo 96583, Elaine Angel, OAB São Paulo 130.664 e Marcos Pedro Simões, OAB São Paulo 267497, a fim de prestar depoimentos em razão da celebração da colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação, registro de áudio e vídeo próprios e declaram não estar fazendo o uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento, sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei número 12.850/2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Hilberto. Os advogados ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? São. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Renuncio. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Pretendo. O senhor, junto dos seus defensores, autoriza expressamente, está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850/2013? Sim. Senhor, no tocante ao anexo 7, campanhas políticas, pretende responder às questões formuladas? Sim, senhor. Vamos passar as questões, senhor Beto. Senhor Beto, a coordenação dos pagamentos de campanhas eleitorais no Brasil eram feitos por quem? Senhor? Todos os pagamentos que se referiam à Caixa 2 eram feitos pela área de operações estruturadas. Todos. No Brasil ou no exterior. Inclusive os pagamentos de campanha, que eram feitos com Caixa 2 e não com bônus. Os de bônus eram feitos direto pela tesouraria da empresa. Mas era o senhor mesmo que fazia? Ou não, a tesouraria da empresa, que era a tesouraria oficial, fazia. A coordenação dos pagamentos. A coordenação, para a época da campanha, Marcelo delegava a coordenação para o LR Benedito Júnior, que era o LR de Infraestrutura Brasil, ou seja, ele era o LR que atuava no Brasil todo. E ele era uma pessoa que coordenava. Ele me pedia apoio para fazer o processo de pagamento. E eu colocava Luiz Eduardo para apoiá-lo. E esses pagamentos, a forma que eram feitos, era da mesma forma que o senhor explicou ontem o funcionamento. Ele entrava, fazia o pedido no sistema. O funcionamento aí mudava um pouco, o fluxo, porque não passava por Ubiraci. O assunto campanha, já o próprio Luiz Eduardo introduzia a requisição, porque vindo de Benedito Júnior já vinha aprovado, e fazia-se um fluxo de pagamento que atendesse aos interessados. O senhor Benedito, pelo que o senhor falou, era o coordenador. Benedito Júnior alimentava ele com essas informações. Todos os que queriam dar alguma ajuda a algum político na campanha. Todos os LEs, estadual, federal. Todos os níveis. Só LEs ou outros níveis também? Não. Quem chegava a ele através do LE, mas o LE fazia dentro de sua área a sua coordenação. O LE pedia ao diretor superintendente dele para fazer a planilha dele. E aí ele consolidava lá e trazia para o Benedito já a coisa consolidada da área dele. Porque tudo isso era debitado a cada área. Todo recurso que era solicitado era debitado, inclusive com a taxa de 22%. Taxa? Taxa, custo. Uhum.
Se a pessoa pedisse, não, eu preciso gastar 10 mil, ele pagava 12.200, que era o custo para você que a empresa gastava para fazer o caixa 2 e o custo de trabalho da área, né, que tinha que ser custeada. A área existia para apoiar as obras, não mais do que isso. E o senhor se recorda de quantas... Ficou claro, doutor? Não entendi muito bem, não. Se o senhor puder esmiuçar um pouco. Veja bem, tudo na Odebrecht é pago. O serviço que existe para apoiar precisa ser custeado. Por exemplo, a estrutura da holding, ela não gera resultado, ela não gera serviço, ela não gera faturamento. Mas ela funciona apoiando os serviços que geram. Então, para isso, para os custeios normais da empresa, existe uma coisa chamada taxa de administração. Em cima de todo o faturamento da empresa, era taxado uma coisa chamada taxa de administração. E esse valor era transferido para a holding custear. Aí, na parte de custeio normal, custeio de salários, viagens, etc., da equipe da holding. No caso da área de operações estruturadas, para inibir o uso e também para cobrir os gastos de geração, nós definimos cobrar 22% de tudo que era solicitado. Então, se uma obra pedia para fazer um pagamento por conta deles de 10 mil reais, esses 10 mil eram debitados daquela obra, mas também era debitado mais 2.200 de custo. Custo que gerou para fazer custeio da área de operações estruturadas. E para fazer aquele caixa 2. Caixa 2, você para fazer, você paga uma quantidade de imposto que não é menos do que 13%. E esse custo abate do resultado da obra. Apesar de ser um débito gerencial, abate do resultado da obra. E abate da prática da empresa de pagar resultado, pagar bônus sobre resultado. Quanto mais usava aquela obra, mais custeio ele pagava. Menos resultado ele teria. E menos gratificação ele teria também. Porque nós temos um procedimento de remuneração variável. A remuneração variável é em cima do resultado que a obra apresenta. Então, a obra apresentava o resultado X. Daí se abatia as taxas de administração do custeio da holding. E se abatia tudo que ele pediu na área de operações estruturadas. Não só o valor, como todas as taxas de custeio. E todas as despesas. Porque tinha pessoas que queriam que pegasse o funcionário de uma das prestadoras de serviço e mandasse, por exemplo, essa pessoa alugar um carro e ir no interior levar o dinheiro. Isso tinha um custeio de aluguel de carro. E esse prestador de serviço cobrava isso da área de operações estruturadas. E a área de operações estruturadas automaticamente repassava esse custo para quem solicitou e autorizou essa despesa. Agora ficou claro? Agora ficou assim. Senhor Beto, eu sei que devem ter sido várias campanhas, mas o senhor tem lembrança de algumas em específico, pontualmente, assim? Rapaz, eu tenho. A primeira campanha presidencial, se eu não me engano, foi 2010, de Lula. A equipe ainda não estava estruturada, o sistema ainda não estava funcionando. Foi uma loucura de trabalho para controlar isso. A primeira campanha presidencial de Dilma, o senhor quer dizer? De 2010? O Lula foi eleito em 2002. E depois? Eleito em 2006. Então foi em 2006. A campanha de 2006, que é outubro, né? Isso. Foi logo depois que eu entrei para a área. Rapaz, foi uma loucura. Foi, porque aí você tinha eleição para presidente, senador, deputado federal, deputado estadual, governador. Então era uma loucura. A área não tinha nem experiência, nem estrutura. Pra você ter uma ideia, o caixa era controlado pelo Money. Vocês já ouviram falar do Money? Do Microsoft. Microsoft. Então não tínhamos sistema ainda
o MyWeb implantado. Então era uma loucura. Era uma loucura. E nessa época o senhor lembra de quem tratava dessas situações com o senhor Benedito? Algum tesoureiro, campanha? Não, éramos nós, né? Sim, mas... Luiz Eduardo, era eu e o Luiz Eduardo. Entendi. Não, do lado de lá, das campanhas. Das campanhas. Você recorda de nome de alguém, de beneficiário? Ah, todos. Todos quais? Todos, governadores, presidentes, todos que pediam ajuda. Certo, mas e os tesoureiros deles? Eram todos os tesoureiros deles. Era o Felipe. Felipe era de quem? Era de Lula, né? Zé Felipe. Os repasses do dinheiro para as campanhas eram feitos da mesma forma que fazia? Mesma forma. Passava como operador, que dava um jeito, do entregador, que dava um jeito de repassar para o destinatário. Naquela época, como eu falei, no início ainda estava definindo um lugar para ele buscar. E aí nesse assunto não tinha a preocupação dele não ir buscar. Ele ia buscar antes do dinheiro estar lá, porque o cara estava tão ávido pelo dinheiro que antes do dinheiro chegar, ele já ia buscar. Ele ficava na porta do local esperando a autorização para entrar para pegar o dinheiro. Gilberto, fora esse sistema da área de operações estruturadas, né, que tinha todo aquele mecanismo que o senhor já detalhou ontem, havia alguma outra forma de repasse de dinheiro com empresas interpostas, assim, contratações de gráfica? Não existia isso. A Odebrecht não faz esse tipo de coisa. E nem posteriormente? Nem posteriormente. Pagamentos por meio de empresas interpostas? Não. A Odebrecht não faz esse tipo de coisa. É até um engano. Por exemplo, eu fui contra, por exemplo, depois nós vamos falar de outros temáticos aqui, onde a gente vai falar de alguns marqueteiros. Eu era contra o marqueteiro ir na Odebrecht buscar a participação da ajuda que ele deu a um determinado político. Eu defendia o seguinte: eu dou o dinheiro ao político que me pediu. Ele paga o marqueteiro dele. Eu não preciso interpor o marqueteiro dele na relação comigo. Até porque tratar com essas figuras é complicado. Por que é complicado? O marqueteiro? Porque ele não tem um raciocínio financeiro. Certo? Eu vou falar adiante de Duda, tem um temático aqui dele. Duda tinha um dinheiro para receber da campanha do Paulo Scaff em São Paulo. Ele queria um apartamento. Isso não existe, isso, Duda. Como é que eu compro um apartamento, boto no ativo da empresa e depois lhe transfiro a custo de quê? Mas ele queria. E não abria mão. Se o senhor não me der, eu vou falar com fulano, ciclano, para poder você fazer do jeito que eu quero. Duda, você pode falar com Deus, eu não vou fazer. Mas não é que eu não quero fazer. É que não é viável fazer. Não é viável. Então, tratar sobre finanças com marqueteiro e com médico é você sair perdendo. Os pagamentos eram feitos só no Brasil ou usava a estrutura e os mecanismos internacionais por alguma contingência? Campanhas no Brasil, pagamentos feitos no Brasil em reais. Nunca houve nenhum tipo de pagamento? Depósito lá fora, não. Quando a gente propunha isso, porque era muito mais fácil para a gente, mas eles diziam que não, que eles queriam dinheiro no Brasil. Algum marqueteiro aceitava parte lá fora. Você consegue se recordar? Me recordo, foi o caso do João Santana. Algum pagamento, parte do pagamento dele, da campanha que ele fez, aí já para Dilma e também para Lula, a gente pagou lá fora, porque era muito dinheiro e ele não tinha como gerar a quantidade de reais para dar para eles. Roberto, antes de encerrar, só voltando no assunto, para que fique claro mesmo, quando eu perguntei sobre as empresas interpostas para fazer pagamento, por exemplo, até ligadas a... Eu entendi. Entendi. Eu só queria deixar claro que, agora expandindo o tema, embora seja campanhas políticas, se em outras áreas não ligadas à campanha política, isso foi feito. Ainda que repasse propina para a gente... Não, eu entendi o que você falou e entendo que é prática normal de outras grandes construtoras. Ele manda fazer camiseta,
e ele paga a confecção da camiseta. Isso ou não manda, né? Mas consta que fez, entendeu? Não, às vezes até manda mesmo, que o candidato quer a camiseta para dar para o pessoal dele, para sair, para fazer carreata, etc. A Odebrecht não funciona assim. Eu me comprometi em lhe dar 10 mil reais, então você tem. Use da forma que ele aprova. Como também não funciona assim com seus executivos. Entendeu? Seu bônus é em tanto, está depositado na sua conta. Acabou. Você compra o que você quiser. O executivo me propõe, não, por favor, compre meu apartamento, é mais barato. Não existe esse negócio de ajudar. O dinheiro é seu, você faz do jeito que você quiser. Só para terminar, em relação às campanhas políticas, os pagamentos eram feitos só durante a campanha ou para saldar dívidas que tinha campanha? Ou seja, terminou a campanha, foi eleito ou não? Funcionava, doutor, conforme o acordo. Se eu tinha que lhe dar 200 mil reais, eu não consegui lhe dar os 200 mil reais durante o processo da campanha, eu lhe dava depois. Se o senhor ia pagar esse compromisso, ou ia botar o dinheiro no bolso, aí era uma coisa que não me interessava. O nosso executivo, o nosso colaborador, definiu que lhe apoiaria com 200 mil reais. Então o senhor ia receber 200 mil reais. Se o senhor sabia que ia receber, confiava, e fazia contrato com seus prestadores de campanha, pagamento parcelado, parte ficava pendente para pagar depois, o senhor usava o dinheiro. E era comum acontecer pagamento depois do fim da campanha? Acontecia, saldos. E para nós, tanto faz, eu tinha que dar o dinheiro. Certo. Dessas entregas, qual que era o percentual de dinheiro entregue em espécie? Dinheiro vivo? Para a campanha? Isso, para as campanhas. 100%. 100%. Não tinha dinheiro entregue de outra maneira. Não, 100% de dinheiro. De reais. Uhum. O senhor falou que algumas campanhas de presidente, governadores foram pagas. O senhor consegue nominar de governadores que o senhor lembra que foram pagos? Bom, nessa campanha primeira 2006 de Lula, aí não me recordo. 2006 foi a reeleição do Lula. Não. Também de governadores. Foi a reeleição do Lula. Que também de governadores. Isso. Governadores, o que o senhor se recorda? Rapaz, vários governadores. Vários, quase todos. Que seja por estado, que o senhor não lembra, assim, mas... É isso, quase todos. Então, vamos fazer da seguinte maneira, Sr. Gilberto. O senhor lembra de alguém que não pedia? De algum figurão, algum governador ou alguém proeminente que o senhor estranhasse por não pedir, por não estar... Apoio de campanha? Isso. Não me lembro, não. Não me lembro. Algum partido que não pedia? A gente usava uma estratégia muito interessante, que era o seguinte: até uma determinada data, as doações de campanha não eram consideradas doações de campanha, eram consideradas doações a partido A, B, C. Então, o Benedito, que era o coordenador, ele acertava com o tesoureiro o seguinte: eu tenho que lhe dar o quê? 1 milhão durante a campanha, eu vou lhe dar 800 mil até tal data, como doação aos partidos X. Eu dou a doação ao partido, você lá divide como você quiser. Entendeu? E quando o deputado procurava ele dizia: não, doei tanto ao seu partido, pode ir lá e conversar com o tesoureiro, que ele vai lhe dar o seu quinhão. E depois dava um pedaço. E esse pedaço era controlado pela lei eleitoral. Controlado, saía a lista. É a doação declarada. Então, o comum era, por exemplo, uma doação de 1 milhão, uma parte menor ser de doação declarada. E a parte que não era declarada era dada antes para o partido.
havia um percentual comum para essa doação Aí depende declarada? do acordo que Depende do Benedito acordo. conseguia fazer com o... Na verdade, eram 2 acordos. O primeiro interno, o acordo que ele conseguia fazer com Marcelo do tamanho de bônus que Marcelo estava disposto a ter registrado na empresa dele. Então, se Marcelo dizia, não, eu aceito registrar 50 milhões nessa próxima eleição de bônus. Então, ele pegava esses 50 e distribuía, entendeu? E dava o máximo que ele pudesse de bônus eleitoral. Quando o senhor fala registrado, o senhor quer dizer... Bônus eleitoral registrado. Quer dizer, a doação declarada. Isso. Ok. É o bônus eleitoral. Sim. Entendeu? Então, quando o Marcelo definiu o tamanho do valor que ele queria dar de bônus, que era o tamanho do valor que ele ia sair no jornal depois da eleição, dizendo quanto a empresa XY deu, isso é tranquilamente transparente demais. E eu acho que é um grande caminho para a campanha, para evitar os caixas das doações irregulares. Não sei agora porque estão acabando com isso. Mas eu acho que funcionava. E o resto ele saía completando. Vamos colocar nessa campanha 70 milhões de dólares. Tudo bem, 50 vai de bônus e 20 vai de... Aí tinha algumas definições. Por exemplo, o presidente da República. O presidente da República é um caso à parte. Quem decidia? Marcelo. Era um acerto de Marcelo com o presidente. A, B ou C. Ele decidia. Ele sentava com o candidato, presidente, e fazia o acordo da empresa. Aí ele fez com todos, com Lula, com Dilma, com todos eles. E com os outros candidatos também. E com todos. Os outros candidatos expressivos. Não tinha por que dar dinheiro a candidato que estava ali só para poder ganhar a participação. Entendeu? Não tinha. A empresa aí não fazia investimento em partidos, como chamavam, nanicos, né? Certo. Como o senhor sabe que esses acordos eram feitos por meio de reuniões pessoais entre o candidato e o Marcelo? Como é que eu sei? É. Marcelo ia para a reunião, quando ele voltava, ele me chamava e dizia, nós temos que dar tanto a fulano, tanto. E tinha mais ainda, doutor André. Tinham situações que eu dizia, Marcelo, não deixe de acontecer isso. Um determinado empresário que não tinha condição, não sabia como, quer dizer, sabedoria pura. Né? Qual é o empresário que não sabe como é que gera um caixa 2? Mas teve situações, o empresário X tinha que dar 5 milhões ao presidente e não sabia como gerar. Aí a construtora dava e se entendia com aquele empresário. Entendeu? Qual foi esse caso? Teve um caso que não funcionou, terminou não funcionando. Com o Benjamin. Teve uma Benjamin da siderúrgica, né? Steinbruch, né? Steinbruch. SN, ele teve uma reunião com acho que foi com Dilma, definiu quanto ele daria, mas que ele não sabia como fazer, e algum mandatário da Dilma veio a Marcelo e pediu para Marcelo acertar com ele, como ele pagaria a Marcelo. Era fácil, porque a gente compra muito aço, entendeu? E Marcelo daria por ele, entendeu? Tem mais alguma dúvida sobre isso? Agora, essas coisas todas acontecem em várias variáveis, várias situações. Então, cada situação... Esse caso desse dinheiro do Benjamin
O senhor disse que Não aconteceu no final. não aconteceu no final. Ele deve ter certo? dado direto, deve ter conseguido o valor próprio. Perfeito. Porque eu disse a Marcelo que eu não tinha como atender a ele e atender a nossa necessidade. Como assim? O volume que eu tinha que atender das nossas necessidades. Entendi. E ainda ter que ter mais um valor para atender a necessidade de terceiro, eu disse a Marcelo que eu não tinha condição de atender. E aí Marcelo foi ao cara e disse, meu amigo, se vira aí, você chama um doleiro, compra dólar, faz qualquer coisa e resolve sozinho. Certo. Eu não serei seu intermediário. Certo, Não mas nesse caso específico, o Marcelo chegou ao senhor após ter se reunido com a presidente Dilma? Não, primeiro o Marcelo teve a reunião com o Dilma e me falou, nós vamos ajudar a campanha em tanto. Certo, mas o senhor Isso. está certo de que houve essa reunião entre o Marcelo e a presidente Dilma? Tô. E o senhor sabe onde foi essa reunião? Com certeza em Brasília, ele nunca recebeu ela, ele sempre ia quando ela chamava. Certo. Ela e todos E os em que presidentes. local em Brasília? Eu acredito que no Palácio. No Palácio. Mas o senhor não sabe onde foi. Não sei onde foi. Posso garantir. Sabe que a reunião ocorreu. Sabe que porque ocorreu a reunião. Ele procurou o senhor. Agora, depois. me desculpe, doutor André, eu como não estava, eu não posso atestar que foi direto com ela, Claro. entendeu? Pode ter sido com um preposto muito próximo dela, que é o que acontece normalmente, né? Uhum. Os presidentes procuram se preservar e colocam alguém na frente para pedir. No caso da presidente Dilma, o senhor conhece quem seria esse preposto? Não. Não. Eu sei que em determinado momento funcionou muito o diálogo de Marcelo, na época de Lula, com Palocci. Entendeu? Atendendo solicitações de Marcelo para o governo Uhum. E do das governo campanhas para Marcelo. Para Marcelo. Entendeu? Perfeito. Então, nesse caso, Marcelo é muito hábil nesse assunto. Entendi. Marcelo ele não joga dinheiro fora. Se o governo chamava ele e dizia, vou precisar que você ajude na campanha do governo do estado de São Paulo. Tudo bem. Eu tenho uma pendência lá no governo do estado de São Paulo de pagamento de faturas minhas de tanto. O futuro governador se compromete a me pagar, que eu apoio ele. Quer dizer, ele sempre negociava já contra o Casado, Uhum. sempre. Sempre casado. Dinheiro à toa para jogar no Rio, não acontece. Marcelo era contra isso, perfeitamente. Uhum. Certo. Então, só para fechar nesse caso E nós tínhamos um termo. Era apoio vinculado. Isso era quando o Marcelo dizia pagar tanto a fulano de tal é vinculado, eu já colocava na planilha de vinculados. Entendeu? Essa planilha de vinculados, ela especificava a vinculação? Não. Mas ele sabia. Ele só não. Os LS que negociavam também. Mas por que havia uma planilha de vinculados se tudo era vinculado? Havia também uma planilha de não vinculados? Era vinculado. Marcelo tinha o jeito de negociar dele era sempre vinculado. Uhum. Mas tinha outros LS que não. Entendo. Que apoiavam confiando. Uhum. Não, eu vou lhe apoiar, confio que você vai me ajudar. E aí não era vinculado. Era confiante, mas não era vinculado. Certo. E muitas vezes se deu com os burros na água. Entendo. O senhor, como administrador e conhecedor da parte de finanças, o senhor acompanhou ou teve notícia do cumprimento desses vínculos e professor da baixa na sua planilha? O senhor entendeu? Porque Não, você tive, demonstrou mas não aqui que fiz. o senhor sempre Tive, fez mas não tudo, fiz. Mas Propus a Marcelo mais. Propus a Marcelo fazer um acompanhamento. Para cada centavo que foi dado para cada político, vis-a-vis o que é que aquele político fez nos 4 anos seguintes para ajudar a empresa. Se ele deu algum voto na Câmara, certo? Câmara Federal, Câmara Estadual, entendeu? Eu fiz essa proposta.
ele me desanimou a fazer isso. Mas do acompanhamento que o senhor fazia, ou da experiência, o senhor via que ocorria situações desse vínculo ser cumprido, porque é um acordo de cavalheiros, né? É uma promessa Carlos, futura. A Odebrecht tem uma forma de trabalhar com delegação plena. Esse assunto cabe ao líder empresarial que decidiu assumir um custo de 100, 150 milhões. Ele assumiu aquilo. Ele sabe que esses 150 milhões vai afetar ele na veia. Porque se o resultado dele for 300 milhões e ele ganha 10%, ele ganha 30 milhões no bolso dele, e ele deu 150, e ele só vai ter um resultado de 150, ou de 300, vai ter um resultado de 150, ele só vai botar no bolso dele 15. Ele vai botar no ralo 15 milhões dele. Então, esse tipo de funcionamento, você tendo um empresário do outro lado que gosta de dinheiro, que a tese da tecnologia é o cara querer crescer, querer se desenvolver, etc., funciona dessa forma. Então, a responsabilidade foi que eu fui propor ao Marcelo. Marcelo disse, não, isso não é seu trabalho. Isso aí é responsabilidade do cara lá. Ele é que tem que saber quanto é que ele deu a B, C e D e cobrar desses caras. E se esses caras não derem a ele o que ele cobrar, na eleição seguinte ele não dá para os caras. Então, eu posso fazer uma interpretação que, por via transversa, não havia necessidade de o senhor fazer acompanhamento, porque havia acompanhamento da própria pessoa vinculada ao político, que é o LR. Não é isso que eu estou dizendo ao senhor. O senhor precisa fazer interpretação. Eu estou sendo claro. Perfeito. É isso que eu quero dizer. Então, eu estou sendo claro. Então, quem fazia o acompanhamento era o executivo, o empresário, que decidiu tirar do bolso dele para dar. Então, conclui-se que os vínculos eram cumpridos. Não. Eu não diria essa conclusão muito clara, não. Não em todos os casos, mas... Eu tive várias situações de saber que determinados políticos, na hora de votar alguma coisa, era difícil e ele queria mais. Eu tive várias situações de vários políticos que eu sei que foi ajudado, que eu vi a lista, que depois, na hora de votar determinadas coisas, aparecia de novo. Olha ele aparecendo de novo, pedindo mais. Então, não era tão assim, entendeu? Por exemplo, que políticos? Já que você viu essa lista. Estou falando aí, eu só quer que eu fale, eu posso falar de todos. Então, por favor. Todos? Sim. Todos. Não são todos. Ah! São Mas todos. nós temos uma Câmara com um número elevadíssimo de deputados. São todos. Oposição. Todos. Independente. Não Todos. tem cor de partido. Não, existe voto. Não existe partido, existe voto. Tem uma matéria que precisa ser votada. O voto do partido de oposição e o voto do partido da situação é o mesmo. É voto. Mas o senhor estava falando sobre políticos que apareceram para pedir um reforço. Tinham que fazer o voto. Então, quais dos, por exemplo, que surgiram? Porque é uma situação excepcional. E... Nós tivemos mesmo uma situação que foi relatada, que saiu na televisão, eu me senti à vontade para falar, porque o nosso colega Cláudio já falou, que é, por exemplo, o Jucá. O Jucá aparecia na lista de doação, para a candidatura dele. E depois aparecia em listas para fazer votos, ou para colocar matérias. E o Cláudio citou isso. Saiu no Jornal Nacional, eu vi. Então, esse é um nome. Então, mas eu preciso que o senhor, esses que voltaram, que é uma situação excepcional, o senhor tem que falar, porque o senhor tem que colaborar aqui com novas investigações. Não só sair Carlos, eu não lidava com essas pessoas. Mas o senhor falou que a gente viu a lista eu e vi a lista na campanha. Por exemplo, então, fora o Jucá, que o senhor lembra de mais de quem? Não lembro mais de outros. Não? Não. Mas eu sei que tinha. Mas eu não lembro de nomes. Então, esse vínculo, né, que é esse vinculado, ele era tanto para, como o senhor citou um exemplo, saldar pendências de outros contratos anteriores, e também para votações na Câmara ou no Congresso? Isso era vinculado, aí eu lhe pedi uma coisa e você fazia porque você me devia um favor. Então,
como você falou, então seria para saldar serviços prestados, como também para votações de interesse da empresa. Não, vinculado, era vinculado, claramente vinculado. Eu tenho uma fatura que está pendente lá, esperando a aprovação para ser liberada. Eu apoio o governador que você está me pedindo e você pede a ele para pagar. Esse tipo de vinculação era feita... Isso é que é vinculação. Certo. Esse tipo de vinculação era feita pelo Marcelo ou também pelos LS? Pelos LS também. Pelos LS Menos. Também. Porque tinha LE que é perdulário. Uhum. Certo? Perdulário. Ele gastava. O senhor lembra de alguma LE que fazia essa vinculação fora do senhor O próprio Benedito fazia. O próprio Benedito. Que era quem mais tinha interesses do Brasil todo. Benedito tinha DS do Rio Grande do Sul à Amazônia. Era um LE que tinha. Não podíamos chamar até ele de LE Brasil. O Marcelo tinha um controlador dessas vinculações? O senhor sabe quem que fazia o controle para o Marcelo dessas? Devia ser muita coisa, né? Ele? Não, mas ele fazia. Ele tinha lá as anotações dele. Ele tinha umas anotações que ele fazia de quanto cada um devia a ele. Tanto que das pessoa, contrapartidas vinculadas. Tanto que quando a pessoa procurava ele de novo, ele tirava o livrinho dele e... Não, amigo, você está me garantindo, se você cumprir e pedir mais, cumpra isso. Aí eu estou falando, doutor André, muito mais por estilo do que por ter visto. Entendeu? Eu não vi. Mas o estilo dele me levava a crer que era assim a situação. Entendi. Os doutores? Ok. Pergunte, dona Ana. Pergunte, dona Ana. Só está curiosa aí para perguntar. Ok, vamos encerrar então. Obrigado.